Você já sentiu uma angústia tão grande, mas tão grande, que você não conseguia mais se concentrar em absolutamente nada que não fosse a sua própria emoção? Você já sentiu como se a sua mente tivesse ficado offline e o seu cérebro não estivesse mais processando nenhuma informação? Você já sentiu que você não conseguia mais resolver problema nenhum na sua vida, como se só existisse aquele único momento de dor e sofrimento? Essas são algumas características do ponto de quebra e hoje eu vou te apresentar uma estratégia muito legal para você recuperar o controle da sua própria consciência durante uma situação de crise. Oi, guerreiro! Aqui é a Lorna e você está no Efeito Bipolar, um canal criado exclusivamente para transmitir mais informações sobre o transtorno bipolar e ajudar a tornar esse conhecimento cada vez mais acessível entre nós que sofremos com esse problema e também os nossos entes queridos que precisam de cada vez mais informação para lidar melhor conosco. Então, se você gostou desse vídeo, já envia ele para aquela pessoa que você ama e que ainda está aprendendo a lidar com as suas situações de crise. Aqui na introdução, eu já falei para vocês algumas características do ponto de quebra das suas emoções. E para você entender esse conceito de ponto de quebra, eu quero que você imagine uma vara de bambu. A vara de bambu, ela é flexível, né? A gente consegue dobrar ela para cima, para baixo, para outras direções. Mas se você colocar uma força excessiva sobre essa vara, ela quebra. E as nossas emoções são da mesma forma. Elas são flexíveis, mas se nós sobrecarregarmos a nossa mente emocional, ela quebra. E isso significa que nós perdemos o acesso à nossa racionalidade e começamos a nos comportar exclusivamente movidos pelas nossas emoções. Mas Lorna, se eu não consigo acessar a minha mente emocional, como que eu vou me recuperar daquela emoção que está me sobrecarregando? Existem várias estratégias que a gente pode utilizar para atingir esse objetivo, e a gente chama elas de estratégias de sobrevivência a crises. Mas para você entender quando você deve usar essas estratégias, você tem que ter em mente o que é uma crise. Porque às vezes a gente está passando por situações muito ruins, mas que não podemos chamar de crises porque elas são duradouras. Uma crise, ela é pontual. Ela é uma situação que tem começo, meio e previsão para acabar. Uma situação que você precisa superar naquele momento para poder voltar com a sua rotina normalmente. Por exemplo, se você vai fazer uma prova na faculdade e você precisa tirar uma nota muito boa, aquilo poderia ser uma situação de crise, né? Eu preciso estudar muito para passar nessa prova, depois que eu passar, tá tudo bem, tá tudo sob controle. É diferente, por exemplo, de você já ter falhado na matéria, ter pego uma dependência, você sabe que você vai passar um semestre inteiro fazendo aquilo novamente, e apesar de ser uma situação muito ruim e até caótica, a gente não vai poder utilizar estratégias de sobrevivência à crise nelas, porque essas estratégias só funcionam a curto prazo. Então, se você for precisar passar dias enfrentando aquela situação, não vai funcionar, porque você precisa de uma coisa mais eficiente, mais eficaz para o longo prazo. Se você entendeu, já deixa seu like aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo que tá saindo, ok? A primeira estratégia que eu quero te falar hoje se chama TIP. TIP. E essa estratégia, na verdade, é um conjunto de habilidades, mas eu vou entrar somente em uma nesse vídeo. Cada letrinha dessa palavra, ela significa alguma coisa diferente. E eu quero te falar sobre o I do TIP. Esse I significa exercício intenso, e nada mais é do que a prática de um exercício de preferência aeróbico durante aproximadamente 20 minutos ou até você se sentir completamente esgotado. Eu não sei se você sabe, mas as nossas emoções, elas são compostas por impulsos elétricos, que são os nossos neurônios se comunicando, também por contrações musculares, que são os nossos músculos se movendo, e liberações hormonais, que são os químicos do nosso corpo se comunicando lá com o restante do corpo. E a gente consegue manipular as emoções de uma forma não racional se a gente conseguir manipular esses três elementos.
pensamentos. Através do exercício físico, a gente manipula as contrações musculares e as liberações hormonais. Emoções positivas costumam elevar a nossa frequência cardíaca de 55 a 70% da intensidade máxima para a nossa idade. E você não precisa medir a sua frequência cardíaca quando você estiver fazendo a técnica, porque a intenção é justamente que ela seja fácil, que ela seja prática de se aplicar. Tudo que você precisa saber é que a intenção do exercício físico intenso é justamente elevar a tua frequência cardíaca para mais de 70% para imitar uma emoção positiva. Então, por mais que no seu psicológico aquela emoção ainda tenha um cunho negativo, esteja acompanhado de pensamentos ruins e tudo mais, no seu corpo é como se você estivesse vivenciando uma emoção positiva. E a relação entre pensamento, emoção e comportamento, ela é automática. Então, se o meu corpo, que parte do meu comportamento, entende que aquilo é uma emoção positiva, essa mesma mensagem vai ser comunicada para o seu psicológico, para os seus pensamentos. Então, é uma questão de tempo até que essa mensagem chegue. Agora, por que essa técnica não funciona no longo prazo? Porque, como você viu, é uma manipulação muito temporária. Eu preciso praticar a técnica e me desviar daquilo que é o meu gatilho. Se é uma situação de crise temporária, eu consigo me desviar desse gatilho. Agora, se é uma situação de longo prazo, eu vou sempre estar convivendo com aquele gatilho, batendo na mesma tecla. E das duas, uma. Ou você vai viver a sua vida fazendo exercício físico o tempo inteiro, ou é simplesmente melhor você arrumar uma técnica mais adequada para essas situações de longo prazo. Combinado? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim. E se você quiser já assistir outros vídeos do meu canal que vão aparecer, na verdade, aqui no final desse vídeo, eu já te agradeço muito, porque ajuda bastante e me motiva a gravar mais conteúdos para vocês. Tchau!